Bom dia. Me chamo Tatiana Belmonte e trabalho na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Estamos aqui para falar um pouco sobre CIEVs. Então eu vou passar a palavra para o Menandes, para ele se apresentar e dizer um pouquinho o que é o CIEVs, Menandes. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Então, o CIEVS é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde. A ideia do CIEVS é fugir um pouco dessa vigilância tradicional. A ideia é a gente buscar novas ferramentas e sempre atuar em três vertentes, que é o monitoramento, o alerta e a resposta. Então, além de monitorar as questões que envolvem possíveis emergências em saúde pública, a gente também emite alertas para a população e para os profissionais de saúde para que eles possam se preparar para uma possível resposta. Resposta no sentido de tentar minimizar esse dano, esse impacto ao setor saúde por essas possíveis emergências. E para isso, contamos com algumas ferramentas de inovação. Com certeza. Hoje a rede CIEVS, ela atua em diversas parcerias, inclusive com a Organização Mundial de Saúde. Nós temos uma ferramenta chamada EIOS, que é uma ferramenta que nos auxilia na busca de rumores. Então a gente consegue fazer o monitoramento das mídias, das redes sociais, através dessa ferramenta. Hoje a gente sabe o impacto, né, das redes sociais, então é uma possibilidade nova, né, de estar monitorando através dessas ferramentas. Além disso, a gente trabalha muito com a análise de dados, então a gente tem, por exemplo, o Power BI, que é uma ferramenta muito importante, onde a gente consegue trabalhar com vários bancos de dados e que normalmente eles não conversam entre si. Então, nessa ferramenta, a gente consegue casar esses bancos de dados, fazer com que eles conversem entre eles e a gente consegue extrair insights, né, ou informações que são relevantes. E a gente também consegue fazer algumas análises preditivas. A gente trabalha com modelos matemáticos, onde a gente consegue predizer dentro de um determinado espaço de tempo, eu consigo dizer, por exemplo, quantos casos possíveis de tal doença a gente pode ter daqui 2 semanas, um mês. Né? É uma ferramenta muito legal que nos ajuda a planejar essas ações, né? Principalmente quando a gente tem tendência de aumento de número de casos, para que não aconteça como aconteceu na pandemia. Então, a gente sabia que os números de casos iam aumentar, mas infelizmente a gente não conseguiu se organizar da maneira mais eficiente possível para que quando a Covid chegasse, a gente tivesse a quantidade de leitos, de hospitais, de materiais, insumos, medicamentos, para a gente poder tentar diminuir, por exemplo, a mortalidade. O que a gente pode falar, então, da vigilância que a gente chama de tradicional, a diferença da vigilância tradicional para a vigilância que o CIEVS tenta fazer baseado em eventos? Se a gente for fazer uma analogia, Tati, o que acontece? A vigilância tradicional, ela trabalha baseada na notificação. Então, a pessoa identifica aquela situação, é feita uma documentação desse caso, e muitas das vezes esse processo ele acaba sendo muito moroso. Né? Em algumas situações, por exemplo, nos DISEIs, nos distritos sanitários indígenas, muitas das vezes a notificação chega 20 dias de atraso. Né? Então, a gente acaba perdendo um tempo importante para que a gente possa dar essa resposta necessária. Então, a ideia do CIEVS é exatamente realizar a detecção precoce. E, assim, é importante que a notificação aconteça, né? Porque é a partir dela que a gente vai conseguir fazer planejamentos, né? A gente vai conseguir ter dados para a gente poder se planejar no momento futuro, mas ela tem essa questão da perda da oportunidade, né? Então, a ideia do CIEVS é exatamente trabalhar com ferramentas como a vigilância baseada em eventos, né? Que aí entra a ferramenta que a gente estava conversando, o EIOS, para que a gente possa, então, detectar essas alterações, essas
mudanças de padrão epidemiológico da maneira mais precoce possível. Então, com isso, a gente antecipa a resposta. A gente antecipa a resposta, a gente consegue reduzir o impacto dessa possível emergência no setor saúde, a gente consegue reduzir mortalidade, a gente consegue se preparar, né, para que a gente possa dar a melhor resposta em tempo mais rápido e mais oportuno possível. Mas e o recado que a gente deixa para os nossos colegas da vigilância epidemiológica, que são nossos parceiros? A vigilância epidemiológica, a vigilância tradicional, vamos dizer assim, ela tem o seu papel, ela é relevante, né, como eu disse, principalmente para essas questões de registro mesmo, de contabilização, né, dos casos, né, do perfil, para a emissão de boletins, né? E elas se complementam, né? A ideia é que a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue monitorar melhor. Eu acho que esse é o recado, né? E com isso a gente consegue antecipar e trabalhar em conjunto com eles. Além do que, a vigilância tradicional nos ajuda na predição, né, Menandes? Sim, quando a gente tem, por exemplo, um banco de dados, eu consigo ter uma série histórica de casos, e aí eu posso, então, trabalhar com as outras ferramentas para fazer uma análise preditiva, né? Então, a gente tem vários modelos matemáticos, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Então, a gente trabalha, por exemplo, com modelos matemáticos que consideram somente a série histórica, a gente pode trabalhar com modelos matemáticos onde a gente pode incluir outros dados, como, por exemplo, dados climatológicos, dados relacionados a, por exemplo, temperatura, umidade, precipitação. Né? Por exemplo, se a gente for pensar numa questão, por exemplo, arboviroses, né? Está muito relacionado com as chuvas. A gente sabe que existe uma sazonalidade, porque o vetor ele precisa da água para ele se reproduzir. Então, normalmente, o que a gente sabe? Que nos períodos mais chuvosos há uma tendência de aumentar o número de casos. Então, quando a gente consegue casar esses bancos, né, com informações novas, diferentes, que a vigilância tradicional muitas das vezes não tenha, a gente consegue melhorar, né, esse planejamento das ações que a gente está chamando de resposta. E quais os projetos em andamento? Vamos contar um pouquinho sobre isso. Então, hoje, o CIEVS Mato Grosso, em parceria com o CIEVS do Rio de Janeiro, da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a gente tem usado uma outra ferramenta, que é uma ferramenta que se chama RStudio. É uma ferramenta de análises estatísticas que a gente consegue fazer uma modelagem a partir do que a gente chama de script. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar um banco de dados e a gente pode buscar informações dentro desse banco de dados, mas não informações numéricas, vamos dizer assim. Então, a gente tem utilizado uma ferramenta de mineração de dados, né, o data mining, e o que a gente consegue fazer e o que a gente está trazendo para Sorriso como piloto, né, da Secretaria do Estado de Saúde, que é a utilização do RStudio para a vigilância sindrômica. O que seria essa vigilância sindrômica, né? Então, a gente consegue, por exemplo, pegar dados de atendimentos hospitalares, ambulatoriais, aonde o médico ou o atendente, quem está realizando a consulta, a gente tem que lembrar também que hoje existe a consulta em enfermagem, né? Então, eles conseguem, dentro de um campo aberto, eles conseguem colocar, por exemplo, os sintomas que o paciente está descrevendo. Então, por exemplo, essa ferramenta, ela vai nesse campo e ele pesquisa, por exemplo, febre, cefaleia, coriza. Então, essa ferramenta a gente modelou para que ela entenda que a junção desses três sintomas vai gerar o que a gente chama de uma síndrome. Então, eu consigo monitorar isso em tempo real durante o atendimento, que essa é uma das grandes vantagens, né, da vigilância sindrômica, e eu consigo, então, identificar alterações muito mais rápido do que através das notificações, que é o que a vigilância tradicional realiza. Então, a ideia é exatamente essa, a gente trabalhar com essa ciência de dados, com a parte matemática, com novas ferramentas e tentar conseguir monitorar, né, esses padrões.
Inclusive, aqui para Sorriso, a gente tem uma parceria também com a empresa que oferece o serviço, né, do software para a Secretaria de Saúde. E a ideia é que em algum momento a gente vai expandir isso para os demais municípios do estado. É possível, então, ter o retrato do que está acontecendo, do que a população do estado o que está acometendo a população no estado naquele momento, num período de tempo real, isso seria, né? Visão de futuro. Então, aí a gente já começa a pensar na utilização dessa ferramenta com outras finalidades. Então, além de fazer, por exemplo, o monitoramento dos sintomas e das possíveis síndromes que estão acontecendo em tempo real, a gente tem possibilidade, por exemplo, de fazer monitoramento de consumo de medicamentos. A gente pode aplicar essa ferramenta para outros órgãos, outras secretarias, né, que a gente consegue personalizar esse script. Então, ao invés de procurar sintomas, eu posso procurar medicamentos, eu posso procurar alguma coisa relacionada a custos. Então, é uma ferramenta que tem inúmeras possibilidades, né? E a gente trabalhar também dentro dessa ferramenta, a curto prazo, com uma automação de alertas. Então, eu não precisaria ficar o tempo todo vigiando, monitorando esse sistema, e eu posso programá-lo, por exemplo, para quando eu tiver um aumento, sei lá, por exemplo, de 10% nos casos de síndrome respiratória, ele já emitiria um alerta automaticamente. E no futuro, a gente também consegue enxergar essa ferramenta trabalhando também com análises preditivas. Então, quando a gente tiver essa ferramenta mais consolidada, a gente espera que a gente tenha um monitoramento em tempo real e a gente já possa predizer, né, nas próximas 2, 3 semanas, a quantidade de casos possíveis para que a gente possa estar preparado. E, acho que para finalizar, aquela frase que você gosta muito de dizer, que o CIEVS está à frente para fazer o quê? Eu gosto sempre de falar assim, a gente precisa mudar a história, não ficar contando a história. Então, a partir do momento que a gente está se baseando na notificação de algo que já aconteceu, eu estou contando a história. Não que isso não seja importante, mas o ideal seria a gente modificar a história. Então, se eu tenho um modelo preditivo que me fala que daqui 2 semanas eu vou ter 100 casos de arbovirose, eu já posso começar a estabelecer as minhas ações para que eu não chegue a esses 100 casos, né? Então, eu consigo reduzir custos, eu consigo reduzir o impacto disso, eu consigo reduzir a mortalidade. Então, a ideia é exatamente essa. O CIEVS, ele é o centro de inteligência, né, e tem esse papel primordial de auxiliar todos os órgãos, né, das diversas secretarias para que a gente esteja realmente preparado, para que a gente possa, então, não só estar preparado, mas também que a gente possa ser mais eficiente. Antes de finalizar, gostaria que você falasse um pouco, Menandes, sobre o papel Menandes Neto, né? Ele é o ponto focal da rede CIEVS no estado de Mato Grosso. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade de ser o ponto focal de rede CIEVS. O que significa a rede CIEVS no Brasil enquanto resposta à emergência em saúde pública? Então, eu vou falar um pouquinho da história do CIEVS, né? O CIEVS, ele surgiu lá em 2005, quando a Organização Mundial de Saúde criou o Regulamento Sanitário Internacional. Naquele momento, o governo brasileiro ele se tornou signatário, então ele passou a concordar com as normas estabelecidas pelo Regulamento Sanitário Internacional, e ali, então, criava-se o compromisso de que no Brasil tivesse um órgão, uma estrutura que fosse responsável por trabalhar com emergências em saúde pública. Então, o foco do CIEVS são as emergências. E emergências podem acontecer por diversos fatores. Então, a gente teve, por exemplo, recentemente aí a pandemia da Covid, né? Mas eu tenho questões com impacto menor comparados com a pandemia, mas que levam a um risco grande de desassistência. O que seria essa desassistência?
a rede local, a rede de saúde local, ela perde a capacidade de atender essas pessoas, né? Então, aí eu tenho o risco de aumentar a mortalidade, eu tenho o risco de ter uma série de complicações, não só para os indivíduos, mas para toda a população, né? Não pensando individualmente. E a ideia do CIEVS é trabalhar em formato de rede. Como é que funciona isso? Então, hoje a gente tem mais de 190 unidades do CIEVS em todo o Brasil, e a ideia é que a gente possa fazer uma comunicação rápida de qualquer possível emergência, né? E, além disso, a gente trabalha também com o planejamento, o monitoramento e o alerta, a emissão de alertas, as notificações, né, rápidas e a resposta também. Então, dentro do CIEVS Mato Grosso, o nosso papel é primordial, é dar apoio para os municípios e para as outras unidades da rede CIEVS, né, caso tenha alguma situação característica de uma emergência em saúde pública. Qualquer risco de desassistência, um surto. Então, a gente trabalha também realizando investigação in loco. Então, muitas das vezes a gente é acionado para apoiar o município, para tentar identificar as possíveis causas, né, quais são os fatores que estão favorecendo essa emergência estar acontecendo. Sempre alerta, então, hein? CIEVS, rede CIEVS sempre alerta. Então, eu agradeço, né? Eu acho que falamos o que a gente queria deixar de recado sobre o que é o CIEVS, a importância do CIEVS na preparação, vigilância e resposta às emergências de saúde pública, e dizer que é um desafio e que esse desafio a gente tenta resolver com tecnologia, inovação e sempre dispostos a aprender, ir para campo, fazer investigações e tentar atuar de forma mais oportuna possível. Algum recado final, Menandes? Só agradecer, né? E o CIEVS fica sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, estaremos lá para atendê-los.